Amigos queridos, no alvorecer de mais esse dia, que surge nos trazendo convites a renovações constantes, que surge trazendo para nós oportunidades felizes de muito trabalho, para que a movimentação das forças do bem em nós se estabeleçam como trabalho constante no bem. Que os nossos hábitos espirituais se fortaleçam para construirmos na intimidade do Espírito que somos, o verdadeiro cristão, que almejamos ser um dia, Senhor. Jesus, Mestre amado, derrama sobre nós a vossa misericórdia. Envolva-nos em vibrações esperançosas e de bom ânimo, para que nos sintamos fortalecidos para o trabalho na sua vinha. Humildemente, Senhor, agradecemos a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, servidores desta casa, que em seu nome estão apostos para amparar os nossos pensamentos na direção sublime do seu Evangelho. Assim, amigos queridos, iniciamos nesta manhã as reflexões sobre o Evangelho. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Todos nós somos espíritos necessitados da misericórdia divina, muito necessitados. E nós sempre clamamos por esta misericórdia para conosco. E a reflexão é: será que temos sido misericordiosos para com o próximo? Qual o caminho da misericórdia que não fosse aquele da reconciliação com os nossos desafetos, tornando os nossos desafetos grandes amigos, espíritos muito queridos ao nosso coração? Esse é o objetivo final da nossa existência na Terra, de nós nos tornarmos espíritos que nos amamos como Jesus nos amou. E para que nos amemos como Jesus nos amou, necessariamente precisamos passar pela transformação de velhos hábitos e pela construção de novos valores. Desses valores imperativos é o valor do perdão, perdão das ofensas. Nos sentimos muitas vezes ofendidos porque alguém tocou em feridas que trazemos, e essas feridas são as nossas más inclinações. E o início do perdão ao outro se inicia quando eu percebo e identifico o mal que há em mim. Então, como modificar o mal que há em mim para que o outro, ao desejar o mal por mim, não encontre referência, não encontre ressonância e possa, então, ficar com ele próprio as suas questões. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Temos falado que o espírito que está sempre nos tormentos fóbico-ansiosos é o espírito que traz muito remorso,
que traz muitas culpas na forma de remorso. E ele fica atemorizado pelo mal que ele pode receber. Então, é muito interessante, né? Nós temos na humanidade de agora muitas pessoas que não se perdoam e pensam que se perdoaram. Olha só, porque o mundo, né? A sociedade contemporânea, ela é muito condescendente com o nosso mal e autoriza socialmente, incentiva socialmente que o mal seja bem estabelecido como uma coisa comum. E hoje, na moral social em que vivemos, nós percebemos mal, o grande mal, transgressão às leis divinas, e as pessoas estão nesse fluxo, sem nenhum discernimento. Obviamente que as culpas, os remorsos que trazemos reverberam em nós. E é preciso que eu reconcilie com aqueles desafetos para que eu possa estar ajustado energeticamente às leis, gerando um restabelecimento do meu equilíbrio, ausência de culpa e aumento de responsabilidades morais, que essa é a dinâmica. À medida em que eu me redimo perante a lei, eu adquiro no planejamento reencarnatório responsabilidades maiores. As nossas responsabilidades são pertinentes à nossa experiência. O espírito mais experiente tem maiores responsabilidades do que outros, ainda na construção desse valor, não é? Então, pedir perdão para si é reconciliar-se primeiro com os nossos desafetos. Ai daquele que diz eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Que condenação é essa? À medida em que eu digo eu não perdoarei, eu jamais vou esquecer o mal que você me fez, eu estou dando um nó entre o mal que há em mim e o mal que há em você. É um nó tão forte que eu fico atrelada e é por isso que eu fico escravizada ao meu ofensor. É isso que forma os primeiros vínculos do processo obsessivo, né? É uma amarra tão forte naquilo que temos de pior em nós. Então, pronuncia sua própria condenação. Vamos ver aqui o Evangelho nesse pedaço que diz assim: há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam o secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Então, o perdão, ele isenta o outro de sofrer pelo mal que praticou. Esse é o verdadeiro perdão, isenta, liberta o outro. Porque se nós dissermos assim, eu te perdoo, mas secretamente eu fico pensando, não, mas você vai precisar passar tudo que você me fez sofrer. Ou a vida vai trazer para você o retorno dos seus atos. Ou você vai ainda sofrer aquilo que me fez sofrer. Coisas muito semelhantes a essas. Quando isto existe em nós, aquilo que eu desculpei do outro não é verdadeiro. Não é verdadeiro, porque eu não me reconciliei, eu não passei a amá-lo. Eu só disse assim, vou deixar para lá, mas vou continuar pensando que você merece sofrer o que você me fez sofrer. Porque a vida vai te trazer essa resposta. Então, desejar o retorno do mal ao outro é um estado ainda de crueldade. Nossa, né? É a nossa crueldade. Outros dizem, eu perdoo, mas acrescentam, não me reconciliarei nunca
Não quero vê-lo pelo resto da vida. Aí está o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Na verdade, nós somos transparentes para os espíritos superiores, que conhecem a nossa intimidade, sabem das nossas intenções, avaliam os nossos recursos e o direcionamento que queremos dar à nossa vida. Além dos espíritos superiores, nós temos a nossa consciência, onde as leis de Deus vibram em nós. E essas leis de Deus é que nos conduzem. Nós estamos num tempo, amigos queridos, um tempo onde nós precisamos estar coerentes. A coerência é um alinhamento entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu faço. É um alinhamento, como um fio de prumo, que vai dar a nós outros um estado de retidão, de transparência, de confiabilidade nos nossos relacionamentos. Então, os nossos hábitos secretos são hábitos, muitas vezes, distantes daquilo que queremos aparentar ser. E nós estamos sendo convidados por Jesus a sermos espíritos limpos, transparentes, iguais em todos os contextos em que vivemos, porque isso vai gerando para os espíritos superiores que nos amparam uma confiabilidade. Se nós somos confiáveis, né? Então, o perdão, a reconciliação, ontem nós falamos isso e hoje eu queria repetir, é o perdão de amar os inimigos que nos vai levar à perfeição. Para o planeta Terra, segundo o capítulo C de Perfeitos, o grau máximo de evolução no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, é aquele que ama os seus inimigos. E na primeira frase, como eu tenho dito, do capítulo C de Perfeitos, então, o que é necessário para sermos perfeitos? Está escrito: amar os vossos inimigos. Então, essa é uma máxima do Evangelho de Jesus, muito importante, né? E a gente vai trazer para a reflexão uma lição de Emmanuel, que diz assim: amando os inimigos. Porque amando os inimigos, quando a gente chega nesse patamar, é porque nós já resolvemos as questões pendentes que trouxemos da nossa anterioridade. E estamos limpos de coração. Esse é o estado que nós podemos chegar nessa encarnação. Porque não é para daqui a muitas encarnações, é para esta existência. Nós podemos chegar limpos de coração. Para isso temos que ter obras de caridade com o próximo encarnado, nos relacionamentos. Então diz assim: sem liberdade é impossível avançar nas trilhas da evolução. Quando que não estamos livres? Como acabamos de ler no Evangelho, quando eu estou preso nos meus desafetos. Não sou livre. Eu estou preso nessa inimizade, eu estou preso nessa discórdia, eu estou preso nesse remorso, eu estou presa nessa mágoa, eu estou presa. E quando eu me atrelo a esses espíritos que têm para comigo hostilidades, eu angario multidões, se não legiões de obsessores. Estou preso. Estou preso num pensamento que eu não resolvo, eu estou preso na insatisfação,
em relação à minha vida, eu estou presa. Então, sem liberdade, é impossível avançar nas trilhas da evolução. Mas fora do entendimento que nasce do amor, ninguém se emancipa nos caminhos da própria alma. Seja onde seja e seja com quem for, deixa que a simpatia e a compreensão se te irradiem do ser. Em qualquer parte onde palpite a vida, eis que a vida, para crescer e aperfeiçoar-se, roga o alimento do amor tanto quanto pede a presença da luz. Muitas vezes, amigos queridos, quando nos sentimos insultados, estamos insultados porque alguém descobriu um mal que há em mim. E aquele mal, ele se expande. Quando ainda não tivermos freios morais que nos detenham num estado de equilíbrio, vamos usar o silêncio da boca, o silêncio do pensamento. Vamos usar a compreensão pelo tempo evolutivo do outro, vamos usar a tolerância, porque com estes exercícios nós vamos arrefecer o impulso do mal que vem do outro. Às vezes em nosso lar podemos ter uma pessoa que tenha crises agressivas e às vezes a agressividade do outro ativa a nossa também. E às vezes, ou seguramente, o silêncio compreensivo, o silêncio tolerante, o silêncio respeitoso é um anteparo que arrefece a crise do outro. De muitos recebes o apoio da bondade, e outros muitos aguardam de ti semelhante auxílio. Assim como recebemos a bondade de alguém, podemos ser bons para o outro. Assim como queremos a misericórdia de Deus, precisamos exercer a misericórdia para o outro. Da faixa dos benfeitores, recolhes a bênção para transmiti-la na direção dos que te não aceitam ou desajudam. Nesta diretriz, os adversários, quaisquer que eles sejam, nunca te prenderão a desespero ou ressentimento. A gente se liberta quando nós estamos nessa atitude da bondade que eu recebo, a bondade que dou, a misericórdia que eu recebo, a misericórdia que dou. Nós nunca estaremos presos aos nossos adversários. Se surgem e atacam, abençoa-os com a justiça fraterna ou com o pronto socorro da prece, da oração. É um roteiro, né? Emmanuel traz para nós um roteiro que, se for seguido passo a passo, a princípio, nós vamos fazer comportamentos, depois aqueles comportamentos vão gerar emoções e sentimentos e vão estabelecer o hábito espiritual do perdão, que é um valor. Então os espíritos nos ensinam passo a passo, basta nós mergulharmos o nosso campo mental na leitura que eles nos trouxeram, né? Surgem e atacam. E por que sempre surgem e atacam? Porque a gente contra-ataca, a gente revida. E aquilo fomenta a discórdia e cresce o mal-estar, porque ambos estão em total desequilíbrio. Agora, se surgem e atacam, e nós abençoamos com entendimento fraterno, não é abençoar levantar as mãos, é entender aquele espírito nas suas dores, e com o pronto socorro da prece. Entretanto, pensa acima de tudo na condição lastimável em que se colocam e compadece-te em silêncio. Porque a gente estabelece respostas, né? Às vezes não na hora, mas depois a gente fica com o pensamento, olha, eu vou dizer isso para essa pessoa, eu vou dizer aquilo, ela precisa ouvir aquilo tal e tal. A gente continua com o duelo íntimo. Na hora, às vezes, a pessoa pode não ter uma reação, mas ela estabelece um duelo no pensamento dela, que é a mesma coisa, são grilhões, são amarras,
são correntes que nos atrelam ao mal. Então, entregarmos-nos à mágoa diante dos que perseguem e caluniam é o mesmo que nos ajustarmos voluntariamente à onda de perturbação a que encadeiam. Quando nós precisamos saber renunciar aos nossos interesses pessoais e nos entregarmos docilmente às leis sábias que nos conduzem. Essa é a direção que nós precisamos seguir. Mas nós queremos nos alistar, nos ajustar voluntariamente à onda de perturbação, porque ainda tem um prazer dentro de nós. Então, sob o granizo da ignorância ou da incompreensão, segue trabalhando a servir sempre. Observa os inimigos do bem e os agressores da renovação. E eles, percebendo a sombra, condoer-te-ás de todos eles. Faze isso, e sempre que te pretendam agrilhoar ao desequilíbrio, a compaixão te libertará. Essa mensagem, amando os inimigos, ela é bastante educativa, porque ela dá para nós os passos primeiros para que haja a reconciliação. O exercício do relacionamento entre espíritos é o exercício de nós compreendermos a nós para limpar a lente através da qual eu vejo o outro. Porque se nós não percebermos a nós mesmos, tudo que eu perceber de você é apenas uma extensão de mim mesma. Para que eu possa me perceber, eu preciso ter obras. Nós precisamos ter sentimentos muito estabelecidos no bem. O bem precisa ser constante no pensamento, na ação, nos sentimentos. Para que nós possamos, com sentimentos nobres, na ação da caridade, construir luz para nós. E essa pequena luz é que vai fazer com que a gente se perceba. Esse capítulo do Evangelho começou nos sugerindo isso, que nós possamos sair de nós mesmos e nos observar. Porque se em esse exercício eu não percebo ninguém, eu vou passar uma existência convivendo sem me relacionar com ninguém. Apenas convivendo. Então, sair do patamar de apenas conviver para nos relacionarmos, nós vamos ter os professores diferentes que Emmanuel, em todo esse capítulo, trouxe para nós. Quem são? São aqueles do meu passado a quem eu magoei ou feri, que hoje se tornam meus algozes, que reencarnam dentro do meu próprio lar ou no meu grupo de convivência mais privado. São esses que vieram em nome de Deus dizer para nós quem somos. Eles é que dizem quem somos. E quando dizem, nós nos recusamos a compreender. E às vezes estão dentro de casa pontuando para nós quem somos. E por mais que a gente se esforce, eles ainda dizem, ainda você não está bem. Até que realmente a transformação nossa aconteça, que a construção de valores se estabeleça e que nós tenhamos a humildade do silêncio, da prece por aqueles que nos ofendem e caluniam e fazer o bem profundamente todas as vezes que recebemos o mal, oferecermos a outra face àquele que vem para insurgir sobre nós, oferecer a outra face a dar a ele mais oportunidades de se redimir. É isto que nós vamos conquistar, a liberdade do espírito, dos grilhões que nos amarram às nossas hostilidades do passado, aos nossos inimigos do passado, aos nossos desafetos do passado. Porque às vezes nós ficamos na queixa, como se fôssemos, coitados, vítimas, né? E nós não somos.
Quem são os nossos desafetos hoje? Aqueles que foram afetos, que privaram da nossa intimidade pessoal. E que hoje, em nome de Deus, vieram para que nós aprendamos a perdoar. Isso é magnífico. Isso é redentor. Porque se tudo fizermos nessa vida, mas não nos reconciliarmos com os desafetos, nada teremos feito sobre o objetivo desta reencarnação. Nada teremos. Então nós vamos deixar o objetivo mais expressivo da nossa vida, que é a reconciliação com os nossos desafetos, para que aprendamos a amar como Jesus nos amou. E isso é plenamente possível nas lutas íntimas que precisamos travar conosco mesmo. Então vamos refletir sobre isso e continuaremos amanhã. Amado Mestre Jesus, em seu nome, Senhor, unimos os nossos sentimentos para nos fortalecermos pelos vínculos sagrados da fraternidade, da amizade, do querer bem, que possamos estar entrelaçados, nos ombreando neste longo caminho a percorrer. Caminho, Senhor, traçado pelas diretrizes de Deus pela humanidade da terra. Muitas vezes, Senhor, nos sentimos esmorecer no caminho e, recolhidos, permanecemos na retaguarda. Mas eis que são chegados aqueles amigos espirituais que nos recolhem dos abismos e nos reconduzem às retas seguras do Evangelho de Jesus. Quantas vezes, Senhor, trôpegos por este caminho, falseamos os passos, enceguecidos por sentimentos difíceis ainda. Quantas vezes alguém que nos ama nos acolhe em seus ombros, balsamizam nossos pés, nos estendem as mãos e nos convidam a caminhar mais 1000 passos em direção à reconciliação com aqueles que ainda não aprendemos a amar. Aqui estamos, Senhor, confiantes, porque neste caminho há uma luz, a luz do amor de Deus, que chega para nós como a luz da verdade, a luz das leis, pela regência do amor. Aqui estamos, Senhor, na condição de eternos pedintes da vossa misericórdia. E pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, que passam esses conflitos bélicos, esses confrontos entre irmãos. Que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre todos, levando paz aos corações aflitos, alento e esperança aos tristes, o bálsamo da misericórdia à humanidade da terra. Assim, Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, encerramos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja.